Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam no caminho do bem, aos mentores do movimento espírita petropolitano, a nossa gratidão por aqui nós estarmos reunidos essa noite, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, agradecendo sempre todas as oportunidades da nossa vida, até mesmo as provas e as expiações por que passamos, pois que hoje compreendemos, graças a essa doutrina dos Espíritos, que as provas e expiações, elas nos promovem. Jamais são castigos, mas sim promoções, para todos nós podermos crescer e nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Que a nossa prece, essa singela prece que por hora fazemos, que nós possamos levar um pouco de paz, de amor, de fé, de coragem, a todos aqueles que passam nesse instante pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, que eles possam, Senhor, receber na medida de suas necessidades e de seus méritos, todo o bem que for possível, todo o amor, toda a paz e toda a misericórdia possível. Rogamos pela nossa cidade, pela nossa casa-lar, e que essa paz, esse amor, continue conosco durante todo esse momento, agora e sempre. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Como hoje a gente sempre estuda, para quem não está acostumado ainda, que não fez nenhum curso comigo, a gente sempre estuda o livro de cabo a rabo. Então, a gente começa lá na introdução, onde vai ser feita uma introdução por Emmanuel, uma introdução bastante rica, e a gente vai fazer comentários, deixando vocês também sempre à vontade para interromper e fazer as perguntas que vocês desejarem. A aula é para isso, é para ser feito perguntas. Na medida em que eu souber, eu vou respondendo. O que eu não souber, eu anoto e tento encontrar a resposta para as próximas aulas, tá? A gente pretende fazer assim, mais ou menos dar um capítulo por aula, porém, eu não sei como vai ser, porque eu não sei se vocês já notaram, mas esse livro tem menos capítulo, porém os capítulos são mais extensos. Então, eu não sei como é que vai ser, tem alguns capítulos que eu creio até que a gente consiga fazer nessa 1 hora, e vai ter outros que não. Por exemplo, quando ele for falar da epífise, não vai mesmo, não vai ser possível 1 hora de aula, eu tenho certeza absoluta que não. Porque eu vou ter que explicar uma série de coisas, vou trazer material para vocês. Então, assim, não vai, já vou dizendo, não vai ser uma aula só. O material eu vou continuar disponibilizando, depois eu vou enviar um link novo para vocês, onde lá vai ter todo o material. A aula vai ser gravada em áudio e vai ser gravada em vídeo. Não se preocupem se vocês, que vocês vão aparecer nas imagens, porque os vídeos serão editados por mim. E quando vocês aparecerem, na edição, eu vou tirar a imagem de vocês, tá bom? Então, não se preocupe, a imagem de vocês não vai para o YouTube, não vai para lugar nenhum, tá? A imagem de vocês vai ser preservada, tanto que os vídeos vão aparecer depois. Os áudios eu vou postar no mesmo dia, como eu já fazia antes. Agora, os vídeos não, os vídeos vão ser editados e vão ser colocados no meu canal do YouTube, na medida das possibilidades, das minhas possibilidades, tá? Então, hoje, dito isso, explicando como será a aula, ainda há tempo, se vocês quiserem convidar alguém para a aula, ainda há tempo, que nós estamos hoje na introdução, tá? Então, ainda há tempo hoje. A pessoa tem que se inscrever, ela tem que participar do grupo no WhatsApp. O grupo é fechado, portanto, não tem como ninguém fazer postagem, a não ser os administradores. Nós só postaremos coisas que sejam relacionadas à doutrina e, mais especificamente, ao estudo, tá? Eu acho que era só isso, eu acho que eu já falei tudo, né, que a gente precisava para a gente iniciar. Muito bem, então vamos ao livro em si.
a introdução. Aqui foi. O livro, melhor, né? A coleção que a gente vai estudar, A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós já estudamos Nosso Lar, mas antes do Nosso Lar, nós já fizemos Cidade do Além, estudamos Nosso Lar todos, Mensageiros todos, e estamos agora iniciando o livro Os Missionários da Luz. Talvez dessa série aí, é muito provável que eu não dê Evolução em Dois Mundos, nem Mecanismos da Mediunidade, porque a minha última experiência em dar o livro Evolução em Dois Mundos foi muito ruim, confesso. É muito científico, a maioria das pessoas não suportam. Então, você começa uma turma grande e termina com 10 pessoas. Então, a gente vê que as pessoas não aguentam. Então, eu não vou fazer esse livro. Então, sinto muito mesmo, mas não será dado. Pode falar, Edilene. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que eu ouvi, ele? A gente pegar um livro e ler é uma história, mas quando a pessoa passa a estudar, ninguém gosta. Geralmente, na parte de espírito, toda religião é assim, né? Você está contando uma história, todo mundo está ali atento, querendo saber a evolução do negócio. Aí, quando você passa para o estudo, que você vai passar a informação, ninguém gosta. Dorme na casa espírita, né? Tem muitos que Acontece, dormem. mas é um livro muito científico, então é complexo mesmo, é só para quem está com muita vontade pensa, mesmo de estudar, tá? Mas é pensa com complexo, sim. carinho, pensa com carinho, a gente merece. Eu vou pensar com carinho, ainda tem tempo, mas eu vou pensar assim. Pode falar, Patrícia. Obrigada. Não, até dentro disso mesmo. Você tem esses 2 livros com aula gravada, Ani? Não, nenhum dos dois eu gravei, porque eu estava na casa presencial, eu não gravei as aulas. Então, assim. Eu ia falar, se você, por um acaso, não der, então pelo menos disponibiliza o gravado. Neste caso, eu vou fazer igual a Edilene. Por favor, repensa. Vou repensar, tá bom? Eu prometo, eu repenso. Mas, enfim, isso tá a série que a gente pretende fazer, os livros, essa série toda do mundo espiritual eu já dei, já estou fazendo ela pela segunda vez, então, mas nunca é igual, né? A gente sempre muda. Mas aí estão os livros que a gente pretende estudar durante esse período. Muito bem, o prefácio é de Emmanuel e é intitulado Ante os Tempos Novos. E a gente está falando ante os tempos novos, mas esse livro foi escrito no século passado, mas é bem interessante que continua bem atual ainda, porque no que tange a nossa evolução moral, a gente está bem devagar. Se esse livro falasse, por exemplo, de tecnologia, já com certeza seria um livro ultrapassado. Mas como ele fala da evolução moral, ele parece que foi escrito hoje para todos nós, né? Então, a gente vai fazer algumas colocações importantes dessa introdução, porque o Emmanuel, ele é muito rico. É difícil, às vezes, até a gente conseguir pegar todo o pensamento do Emmanuel. Então, vamos lá. Ante os tempos novos, que a gente vê que, apesar de ter sido escrito no século passado, é como se fosse feito hoje. Ele abre o livro e ele coloca assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas das florestas, as florestas desconhecidas, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Então, enquanto a gente está num período ainda de maturidade, em que a gente gosta de ouvir tudo aquilo que é genial, fantástico, fabuloso, tudo que é mítico, isso que eu botei ali naquele quadrículo ali embaixo. Isso a gente gosta muito, a gente gosta de ouvir essas histórias, mas a gente quase nunca gosta de encarar a vida frente a frente. A vida frente a frente é difícil mesmo de ser encarada. Ela não é fácil, realmente, não é uma tarefa fácil. Não para a gente, na categoria de espíritos imperfeitos, a gente ainda anda de costas para muitas coisas na nossa vida, principalmente para as verdades, porque a gente tem dificuldade
em ouvir verdade. Até porque envolvida nessas verdades estão conteúdos que nos retirarão com toda certeza da nossa fantasia, das nossas ilusões a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. E a gente não quer isso. Pode falar, Patrícia. Emília, esse primeiro parágrafo aqui, ele está se referindo a nós, né? Essas nós. crianças somos nós, somos não é nós. isso? Esse primeiro parágrafo somos nós. Que nós ainda estamos buscando os contos da carochinha para viver. A gente gosta de cantilena, de conversa para boi dormir. A gente gosta muito disso. Foi até o que a Edilene falou, um papo sério, um papo mais profundo, a gente foge. Quando é uma coisa que traz mais a gente para a realidade, ou tira a gente da zona de conforto, a gente foge. A gente foge. Como se a gente pudesse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Me entristece bastante quando eu vejo as pessoas no movimento espírita se sentirem tão refratárias à tecnologia. Me entristece bastante, principalmente as pessoas, às vezes, são as mais idosas. Mas não estou falando que são sempre, não, porque isso não é regra, não. Às vezes, pessoas mais jovens são refratárias a tecnologias, a mudanças, etc. e tal. Ora, gente, se nós sabemos que nós somos espíritos imortais, gostando ou não da tecnologia, um dia nós vamos ter que encarar ela. Não adianta fugir da tecnologia hoje. Imagina, quando a gente desencarnar nesta vida, que eu não sei quando é, porque a gente não vem com etiqueta com prazo de validade, vamos dizer que eu desencarne muito velhinha, tomara que não, mas vamos dizer que que eu desencarne muito velhinha. Quando eu me preparar na espiritualidade, se eu puder voltar para cá, quando eu voltar para cá, o que eu vou ter de tecnologia vai ser uma coisa absurda, muito mais do que tudo aquilo que eu consegui assimilar nessa vida. Então, imagina se eu vou relaxando esse meu lado e eu não me interesso um pouco por isso, quando eu voltar, a minha dificuldade vai ser enorme, enorme. Porque as coisas vão estar muito adiantadas para muita coisa. Tudo vai ser feito, basicamente, nessa linha do virtual. Então, a gente não pode achar que a gente não tem mais idade para aprender. Porque quantos anos a gente tem? Não sei. Talvez alguns 1000 anos a gente tem. Né? Então, a gente não pode pensar dessa forma, porque eu estou velho, eu não aprendo mais nada. Como assim que você não aprende mais nada? Você é espírito imortal, você não é esse corpo. Tem que saber um pouco de tecnologia, você não precisa ser um expert em tecnologia, mas você tem que saber tecnologia. Interessante, né, Inês, que eu acho que a pandemia, uma das coisas que foi assim de muito benefício que ela trouxe foi justamente isso, né? A aproximação, a nossa aproximação do uso da tecnologia, né? Ela ampliou. Mas você vê que ainda assim tem gente refratária à tecnologia. Com certeza. Né? Teve gente que não se adequou de jeito nenhum, tem gente que continua não querendo se adequar. Se tudo isso aconteceu, foi para haver algumas mudanças também na forma da gente se conduzir. Por exemplo, esse nosso estudo hoje, se eu estivesse dando presencial, com certeza, no máximo que nós íamos ser uns 30. Hoje nós estamos na casa dos 54 aqui, os que estão aqui, fora quem vai assistir depois, fora a Edith que está aqui comigo, fora que tem gente que está numa casa só, então tem 2 pessoas assistindo, né? Então, assim, olha quanta coisa boa em matéria de divulgação de doutrina dos espíritos, das obras que são sérias, como as obras psicografadas por Chico Xavier. Então, quanta coisa que a gente está perdendo se a gente não se resolve a sair, abandonar um pouco essa nossa imaturidade em todos os sentidos. Porque não há só imaturidade no campo emocional, que é isso aí que o Emmanuel está se referindo, essa imaturidade nossa. A gente ainda se fixa nesse mítico, né, para tentar resolver a vida, como se a gente fosse resolver as coisas com um pó de pirlim-pim-pim. Aí eu vou evoluir, vai ser um pó de pirlim-pim-pim que vai cair em cima de mim, de repente eu vou ficar expert.
Ah, eu vou evoluir, vai cair um pote pirlim-pim-pim em cima de mim, agora eu vou sumir com esses vícios que me atormentam a minha estrada evolutiva. Olha, não é assim que a gente consegue, infelizmente. As coisas, elas são trabalhadas, elas são transformadas na medida em que eu trabalho, que eu enfrento. Tem que haver um enfrentamento das coisas. Enfrentar as minhas limitações. Não adianta eu fugir disso. Eu posso até fugir, eu tenho essa liberdade, eu tenho livre-arbítrio para fazer essa escolha de fuga. Mas a fuga é por tempo determinado, ela não é eterna. Um dia eu vou ter que voltar e refazer o meu caminho. Então é isso que eu quero colocar inicialmente para vocês. Emmanuel, dá uma sacudida na gente. Sai desse período infantil. Começa, né, a tomar posse da tua própria existência. E a enfrentar os teus limites, o que está difícil dentro de você, vai lá e está tentando enfrentar. É de grão em grão que a gente vai alcançar as mudanças. Pode... Eni, Oi, pode falar. foi ontem, eu estava assistindo, até uma palestra que foi passada, foi no sábado, mas eu assisti ontem, na Mansão do Caminho. É muito interessante, assim, você falar de Emmanuel, eu fiquei muito emocionada. Tem um historiador, ele é brasileiro, ele não mora aqui, ele está fazendo, tem esses livros, que é o Paulo Estevo, a 50 anos depois, há 2000 anos, Renúncia, Ave Cristo, né? Então, ele tem as coisas mencionadas ali, os caminhos que Emmanuel, em outras vidas dele, né? E esse historiador está fazendo esses caminhos. E está verificando que tudo que o Chico escreveu ali, psicografou, a história todinha são verídicas. Não são ilusão às pessoas. Vale a pena assistir esse do historiador, muito bom. Só fala de Emmanuel, muito bom, gostei muito. Tá vendo? Hoje a gente está tendo outras oportunidades, né? Vamos lá. Nada. E aí Emmanuel continua dando um puxão de orelha na gente, nesse prefácio. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Então, a gente ainda fica contrariado, muitas vezes. Igual criança, bate com o pé no chão, não quer aceitar as coisas da vida, como se a gente pudesse não aceitar o que a gente tem que viver. O que eu tenho que viver é meu, é particular, eu não posso transferir, eu não posso terceirizar para vocês. Pedir para que vocês resolvam isso para mim. É meu. Então, o que é meu e é ponto final, né? Mas o que a gente faz? A gente, com a nossa mente infantil, a gente é muito rebelde, a gente não aceita as coisas, não aceita as mudanças, não aceita quebrar os paradigmas da nova era. A gente viu isso muito nessa pandemia do Covid, quanta coisa refratária que a gente teve a oportunidade de ver. Então, assim, é preciso nós sairmos disso, porque o que a gente não equacionar nessa existência, nós estaremos empurrando com a barriga e teremos que equacionar em outras vidas. E o tempo urge, por quê? Porque o planeta está a caminho do mundo de regeneração. E se eu ficar batendo os meus pés, fazendo pirraça, pode ser que eu não tenha mais oportunidade de poder ficar nesse planeta. Então, é hora da gente amadurecer emocionalmente, espiritualmente. É fazer o checklist de manhã, eu costumo brincar, vamos fazer o checklist de manhã? O que eu tenho hoje para enfrentar? Eu tenho isso, aquilo outro. Eu gosto dessas coisas. Para dizer a verdade, a gente às vezes olha a lista e fala assim, eu não gosto de nada disso. Eu não gosto, mas é o que está aí. Então, é isso que é meu para hoje, é isso que me pertence para o dia de hoje, então eu vou viver isso. É ruim, é ruim. Muito ruim, é muito ruim. Mas é meu. Se eu não equacionar isso hoje, amanhã ou depois, é meu. Isso não vai para o colo de ninguém. Isso é meu. Fica lá guardado, me aguardando para quando eu quiser. Ou para quando eu tiver que resolver, querendo ou não querendo, que são os processos expiatórios.
Então, o que a gente está fazendo com a gente? É hora de acordar. E ele continua. Os corações, ainda tenros, amam o sonho. Olha só, a gente ama aquilo que não é realidade, que é ilusão. Aguardam heroísmo fácil. Mas, gente, os heróis mesmo sabem o preço e a luta que é para vencer determinadas coisas. A gente acha que ser herói é aquela coisinha que a gente vê lá no cinema do super-herói, tem poderes mirabolantes, né? Mas o difícil é ser herói da própria vida todo dia. Isso é que é difícil. A gente se salvar todos os dias. Pode falar, Patrícia. Você falou isso, eu lembrei do André Trigueiro, se eu não me engano, foi ontem. Ele falando mais ou menos assim sobre essas coisas, e aí ele deu o exemplo de um coronel do Corpo de Bombeiro, que ele enfrenta de tudo, né? O que ele já não passou para poder salvar vidas, enfim. E aonde que ele se viu como uma criança? Quando ele foi fazer uma ressonância magnética. Pois é. Aí não entra no túnel, né? Porque tem fobia. Olha, ele ficou em pânico, e ele falou para a tripulação dele. Ele falou, eu sou assim, eu não sei o que, vocês me conhecem, só que eu fui fazer uma ressonância magnética. E eu tive medo. Pois é. Então, eu achei isso tão interessante, porque casou exatamente com o que você falou agora, né? Os heróis também têm medo. A gente não sabe o que eles vivenciam para ser os heróis, né? É isso aí. E aí que a gente tem que ser herói da gente mesmo, o dia inteiro, né? E aí ele continua assim, estimam o menor esforço. Ai, como a gente gosta do caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil é a porta larga. Jesus aconselhou a gente a entrar na porta estreita. Porque a porta estreita só passa um de cada vez. Então, a porta estreita, ela simboliza eu comigo mesma. Eu tenho que me resolver comigo mesma. Essa é a porta estreita. Se eu passo pela porta estreita, significa que eu consegui me resolver comigo mesma. E aí eu me resolvo com o próximo, me resolvo com as leis de Deus. Por isso que a porta é estreita. Esse era o convite de Jesus. E aí continua Emmanuel. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. E é verdade. Às vezes a gente vê a pessoa entrar na doutrina espírita super empolgada, quer fazer todos os trabalhos, quer estar lá de domingo a domingo, depois vai largando tudo, porque não aguenta. Não aguenta não é só os trabalhos, não aguenta a sua própria vida. Porque começa a ter que lidar com algumas feridas, com algumas sombras, e aí fica revoltado, não quer lidar, quer abandonar Deus, como se voltar as costas para Deus fosse possível, mas não é. Não é. E ele continua, a vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade. Gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, é aquilo que eu falei, mais dias ou menos dias, a gente vai ter que encarar a vida de frente, não tem jeito. E ele continua. As páginas de André Luiz recordam essa imagem da gente, né? Quem é a nossa infantilidade, o nosso lado infantil, e o que a gente tem que fazer para amadurecer. Então, as páginas do André Luiz, eles vão retratar isso. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Então, as páginas de André Luiz nos descortinaram o mundo espiritual. Allan Kardec nos deu uma pálida ideia do que era o mundo espiritual. O que veio André Luiz? Ele dissecou o mundo espiritual para a gente. Foi isso que André Luiz fez. Mas, veja bem, para a gente conseguir a consolação, consolo necessário, o consolar-se, o conforto, o confortar, né? A gente tem que entender que tudo isso são verbos, e verbos demandam ação da nossa parte. Eu quero amor na minha vida, mas eu tenho que conjugar o verbo amar. Eu quero ser consolado, mas eu
tenho que conjugar o verbo consolar. A gente quer as coisas sem ação para merecê-las, entendendo que a nossa vida, os nossos comportamentos são regidos pela lei de ação e reação. Eu quero, mas eu não faço nada. Se eu não faço nada, essa é a minha ação, não fazer nada. Quando eu não faço nada, eu colho nada dentro da minha própria vida. Pode falar, Alessandra. O que eu ia dizer é que nessa sua colocação aí de que a gente precisa conjugar o verbo, né? A gente precisa prestar atenção que a primeira pessoa do verbo é eu. Então já começa por a gente, né? É isso aí. Eu primeiro, né? Eu primeiro. Eu quero em você, mas primeiro começa em mim. Para depois ir no tu e a gente finalmente chegar ao nós. Que, aliás, o melhor do verbo é o nós. É o nós. Né? Mas foi ótima a tua lembrança de que começa tudo com eu, é verdade. E tudo começa com a gente mesmo. Começa tudo no nosso mundo. Né? E agora levantou mais mão aí, eu não sei quem foi primeiro, acho que agora é a Márcia, é isso? Vai, Márcia. Como você falou na palestra ontem, é o Zen. É o Zen, é o caminho do meio. É o Zen. É a busca das leis de Deus, né? É isso. É o Zen. Então, aí a gente tem que começar a conjugar esse verbo dentro da gente. A gente está esperando que a espiritualidade nos faça uma porção de coisa boa. Quando a gente está em sofrimento, a gente quer ser ajudado, a gente quer ser consolado, mas a gente não quer ajudar, a gente não quer consolar. A gente só quer, receber. Por isso, o melhor do verbo ainda fico. São quando a gente conseguir conjugar o nós, né? E aí a gente vai enumerar ali uma série de coisas que ele coloca. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não oculto a desagradável impressão. Ou seja, quando a gente escuta tudo isso, a gente não está afim de nada disso, a gente ainda é indolente, Porque quando abre tudo isso para a gente não quer trabalhar para ser melhor, a gente não quer se esforçar para trabalhar os vícios que a gente carrega e que às vezes são milenários. A gente não quer a parte da responsabilidade na vida de relação que nos compete, pelo menos, a gente não quer. A gente quer que o outro mude, mas a gente não quer fazer, não quer realizar mudanças que são necessárias e urgentes na nossa vida. A gente quer ter as coisas, mas não quer lutar, não quer edificar as coisas dentro da gente. E esquece que o estudo é necessário. Me dói muito o coração quando eu vejo um espírita falar que já estudou todas as obras básicas, já fez o ESD e que agora não tem mais nada para fazer. Eu juro que eu quase desencarno. Eu só não desencarno porque eu sou muito devedora, a terra puxa, né? Mas senão eu ia. Porque é dureza. Como assim? A gente tem que estar sempre estudando. Eu estou sempre estudando. Né? A gente tem que estar sempre estudando. E do autoaperfeiçoamento, que a gente foge mais do que aquele ditado popular que dizem que o diabo foge da cruz. A gente foge mais do autoaperfeiçoamento que o diabo da cruz. Porque a gente luta 24 horas para aperfeiçoar o marido que é chato, a esposa que é chato, o pai que é chato, a mãe que é chato, o irmão que é chato, a irmã que é chata, sei lá quem é chato, o vizinho, o patrão. Mas falar mesmo no quanto que a gente é chato, isso a gente não quer tocar nesse assunto. Que aqui nesse planeta de provas e expiações, nós somos chamados a conviver com pessoas difíceis porque nós somos pessoas difíceis. O dia que a gente deixar de ser difícil, a gente não vai mais encontrar ninguém na rua que seja difícil. Porque a gente está equacionado, tudo a gente dá um jeito. A gente contorna. E ele continua. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam os acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Quer dizer, como a gente não encontra nada disso no primeiro momento, a gente declina. Porque é isso que a gente vem buscar nas religiões. É isso aí que ele colocou, e aí o Emmanuel. Aí ele continua. Ao invés do paraíso próximo,
sentencia-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Aqui Emmanuel está chamando muita atenção que nós viemos de uma cultura religiosa que perdurou durante séculos, de uma cultura religiosa em que a gente conseguia as coisas através da heterossalvação, ou seja, as pessoas intercediam por nós e a gente se salvava. Bastava um representante da lei pedir para a gente ir para o céu, absolver a gente de todos os pecados, que pronto, estava feito, segundo o que nos contavam. Só que a doutrina dos espíritos, ela não fala de uma heterossalvação, ou seja, ninguém pode me salvar. A doutrina dos espíritos me fala de uma autossalvação. Quem é que pode me salvar do náufrago da minha existência? Eu. Mais alguém? Eu. E depois? Eu. E eu. As pessoas podem só me ajudar, mas não podem solucionar os problemas da minha vida. Então é por isso que a gente foge da verdade, a gente não aguenta ela. Uma vez eu ouvi dizer, um espírita disse, foi até, acho que se eu não me engano, Raul Teixeira, ele disse que ser espírita não era para qualquer um, era só para quem aguentava. E é verdade. Porque olhar de cara e entender que a gente só vai encontrar felicidade o dia que trabalhar por ela, o dia que se modificar e ser uma pessoa melhor, é muito duro. É melhor a gente culpar o marido, a esposa, os filhos, o vizinho, o patrão, o presidente da república, o prefeito, do que a gente dizer que tudo, tem muita coisa errada dentro de nós que precisa de reforma. É mais fácil a gente transferir, né? Do que a gente assumir. E aí, oi, pode falar. Isso realmente é muito difícil, e eu falo por mim assim, né? E como o processo é demorado, porque a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, mas isso não necessariamente quer dizer que a gente já esteja fazendo esse processo. A gente só está escutando. Assim, aí de repente faz um clique. Aí você fala, tá, gente, então eu tenho que trabalhar, sabe, porque o início, parece, né, que a gente está estudando, também tem isso, né, Eni? Eu acho que tem isso. Tem muita gente que acha que vai estudar e vai se tornar uma pessoa iluminada, né, que vai acabar todas as dificuldades, porque eu estou estudando, porque eu já sei. Saber é ótimo, mas colocar em prática que é muito difícil, né? Não é impossível. Né? A gente também não pode ficar martelando nisso de que é difícil. Não. Mas não nos dá um diploma, né? Não. Você sabe, como você disse, eu sei todos, já estudei todos, o ESD, tudo pronto. Agora eu sou uma pessoa perfeita. Meu Deus! Pelo menos para mim, confesso que ainda falta estudar muito. E ainda falta mudar muito. Praticar, exatamente. Praticar. Antes de passar a palavra para a Márcia, para pegar o gancho da Mirza, é verdade, porque não é intelectualizar, não é o intelectualizado que está salvo. O intelectualizar é bom, mas é essencial moralizar. O que é a moralização? Pôr os ensinamentos em prática dentro da moral do Cristo. Isso é o que faz a diferença, não é o intelectualizar. Às vezes você sabe o livro de cor, o livro dos espíritos de cor e salteado. Mas e daí? Nada. É daí nada, ponto final. Passo para a Márcia, depois para a Edilene, depois para a Maria José. Só um minutinho, que eu estou aqui mais ou menos tentando não me perder. Vai, Márcia. E a gente fica naquela ânsia de querer colocar tudo em prática ao mesmo tempo, né? Uhum. A gente tem que aprender a valorizar cada grão de areia que você consegue colocar no seu caminhar, né? Ou hoje eu consegui isso, que bom! E não dizer, ai, nossa, só isso. Não, que bom que eu consegui isso, né? Amanhã você consegue uma outra coisa, pode ser que dê uma marcha ré, mas sempre valorizar aquele pouquinho que você conseguiu fazer,
porque já é, de repente, muito na sua jornada. Você acha que é pouco agora, mas mais para frente você vai ver que foi um ganho grande. E a gente precisa parar de se sentir menor. Ah, eu sou inferior, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você conseguiu o que você deu conta. Ah, mas fulano conseguiu, a jornada dele é outra. A sua é essa aqui. Então, é essa que você tem que aprender a valorizar. É isso mesmo. Eu já vou passar a palavra, só um minutinho, gente, só para pegar o gancho da Márcia. No budismo tem uma coisa que diz que a gente nunca deve olhar para o outro e se achar superior, nem inferior e nem igual. Para mim, só me chocou quando eles falaram o nem igual. E aí eu entendi, sabe por que nem igual? Porque nós somos seres únicos. Só isso. Né? Então, quando a gente está nesses 3 parâmetros, eu me sinto superior, eu me sinto inferior ou eu me sinto igual, eu tô sendo conduzida pelo orgulho. Não sei se eu me fiz entender. Né? Agora é a Edilene, depois a Maria José. Vai, Edilene. Abriu não, querida. Está sem som, Edilene. Está sem som ainda. Posso tentar abrir, não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu não consigo abrir o seu microfone. Não, tem que ser você, querida, eu não tenho como abrir o seu microfone. Ela vai ter que sair e entrar de novo. Você sai, entra de novo e me faz a pergunta, eu passo para Maria José enquanto isso. Pode falar, Maria José. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Alguns eu já conheço daqui, de outros estudos, mas é que eu sou do Rio. Ah, sim, que bom. Eu vi você ali no chat. Oi? Eu vi você no chat, a gente até te respondeu. Eu sou mãe da Marina, lá do Jacaré. Então tá, por isso que a Patrícia está assim. Tá ótimo. Eu estava vendo aqui 2 coisas que eu queria falar. Pode Logo falar. no início, quando eu li esse livro a primeira vez, essa introdução de Emmanuel, eu achei realmente que ele estava falando para as crianças no início. E que depois ele passava, quando ele começa assim, enquanto os espíritos sábios, aí eu achei que a partir daí que ele estaria falando para mim, entendeu? Mas não era só isso que eu queria falar, não. É que quando a gente começa a ter esse conhecimento da doutrina, que a gente começa a se reformular, a gente quer reformular o outro também. A gente começa a julgar o que os outros estão fazendo. A gente tem que pegar o ensinamento para a gente, nos modificar, mas sem esperar que o outro se modifique, porque é aí que a gente vai errar. E cada um está no seu estágio evolutivo. A gente não pode querer, porque eu já estou aqui, porque eu já conheço isso, porque eu já li esse livro, porque eu já li a coleção toda, que os outros têm que ter lido também. Entendeu? E aqui, como você falou aqui no slide antes, que o teu saber é teu, não é do outro. É único, né? Exatamente. Mas isso que você falou, Maria José, da gente estar tentando reformular o outro, isso é para todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Isso é a nossa condição ainda de querer fazer a reforma do outro, mas a gente não pode. Como o outro também não pode reformar a gente. Às vezes tem alguém que nos ama muito, fica tentando também mudar a gente fica até com raiva, fica contrariado e se afasta. Por quê? Você não pode evoluir para mim e eu não posso evoluir para você. Isso. A gente tem que esperar o tempo de cada um. Às vezes o tempo do outro é muito grande em relação ao que eu produzo, mas é a marcha dele. Mas só que aí a gente não tem paciência. Mas é verdade isso. Pode continuar, eu não sei se eu te interrompi. Não, era isso que eu ia falar. Ah, que bom, seja bem-vinda sempre. Pode comentar sempre. Tá bom. Vamos lá, Edilene, será que agora tu consegue ligar o microfone? Conseguiu, vai. Eni, eu tive uma oportunidade, não sei se você conhece uma palestrante, ela acho que é de Pernambuco, me parece, Denise Lino. Não sei se você já ouviu palestra dela. Não. Ela tem até livros lançados. Então, ela teve uma palestra dela, eu achei muito bonita a palestra, porque ela falou de Simão Pedro.
das 3 curas que Jesus fez, aí Jesus, naquele dia, ele fez 3 curas diferentes. Você já fez até palestra mencionando esse tipo de curas. Aí ele retorna para a casa de Simão Pedro, e Pedro vira para Jesus e fala: Mestre, por que estás triste? Porque aí Jesus responde: porque muitos receberam curas, mas aquelas pessoas não vão se modificar. Às vezes a gente está com esse livro aqui, adquire conhecimento, mas a gente não pratica. Uhum. Aí é o que é o difícil. Você vê, Jesus lá naquela época, há 2000 anos atrás, já falava isso. É muito difícil. E como Jesus tinha paciência para a gente, né? Mesmo ele sabendo que a gente ia sair dali, ia voltar a errar, ainda assim ele tinha amor, paciência e misericórdia com a gente. Mesmo sabendo que a gente não ia manter a cura porque a gente ia repetir tudo de novo. E ele ficava triste, né? E a gente fica revoltado quando alguém não aceita uma opinião nossa de mudança. Mas Jesus, ele aceitava com amor, né? Obrigada, Eni. Que nada. E aí... Aqui, né, Eni, isso que a Edilene falou, desculpa, me lembrou lá nesse mesmo... No capítulo, acho que no parágrafo anterior, que ele fala serenidade de mãe, né? Serenidade. Porque já conhece todos nós. Então, e mesmo sabe... Assim... Serenidade de mãe. Achei perfeito. E aí vamos continuar com o Emmanuel aqui colocando para a gente. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade, o Espiritismo, né? São precisos também lhes revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então, o Espiritismo, ele está na nossa vida com esse objetivo. Ele não veio só nos consolar, mas ele também veio libertar as nossas consciências e os nossos corações. Mas como é que ele liberta as nossas consciências e liberta os nossos corações? Nos ensinando que nós temos que praticar a lei de Deus. Não basta só conhecer. Como a Misa falou, a gente às vezes intelectualiza, conhece tudo, mas não vive tudo. Não vive mesmo. Mas que bom que a gente já conhece, já é um caminho. Mas a gente não vive tudo. A gente conhece o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a grande maioria de nós não vive ele por inteiro. Mas que bom que a gente já conhece. Mas conhecer não significa que já está equacionado. Aí, eu saí do slide. E ele continua assim: infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. É verdade, todo dia a gente tem oportunidade de trabalhar, de fazer o bem, de modificar. Mas a pergunta que aí eu quero fazer para vocês e para mim também, porque eu me englobo no estudo, e qual o serviço que nós estamos atuando agora? Porque infinitas possibilidades de trabalho nós recebemos, de Deus, da espiritualidade, de Jesus. Tá, mas qual é o trabalho que agora nós estamos atuando de verdade, com frequência, com dedicação, com tudo? Eu não posso responder isso para vocês. Eu posso responder isso para mim. Eu estou trabalhando? Porque fora da caridade não há salvação. Eu estou empenhada em algum trabalho de verdade na seara do bem, qualquer coisa que seja, ainda que seja 1 horinha na semana. Dói meu coração quando a pessoa diz que ela não tem 1 horinha por semana. Que vida é essa? Nós temos um dia de 24 horas. Você não tem 1 hora para fazer alguma coisa em prol da sua vida espiritual? Aí eu pergunto para você, que vida é essa que você está levando? Pergunto para você com toda sinceridade. E o que você está esperando de Deus se você não tem 1 hora para Ele? Mas você quer que Ele tenha 24 horas para você. Pode falar, Márcia. Quando ele fala no parágrafo anterior a esse, que ninguém deve esperar soluções finais e definitivas quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Quer dizer, o nosso tempo, que a gente vai ter muito tempo ao longo da nossa jornada
para realizar, né? Mas a gente precisa aprender a aproveitar cada tempo aqui para poder caminhar. A nossa jornada é longa, é longa. É longa. E é engraçado, né? Que é pra gente. A gente não está fazendo isso para ninguém, não. É pra gente, né? E ainda assim a gente fica naquela indolência. E é pra gente. É pra gente. É impressionante isso. Como é que pode a gente fazer isso com a gente? É impressionante. Urge socorrer a religião. Urge socorrer a religião, que foi criada por nós, que a palavra religião é para religar e para nós fazermos a nossa comunhão com Deus, mas urge socorrer ela. Por quê? Porque a gente acabou com a religião, a gente colocou a nossa personalidade, as nossas interpretações, os nossos interesses pessoais nas religiões. Então, urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. A religião não pode estar tão somente no templo de pedra. O Covid veio para a gente alertar em relação a isso, que a gente precisava construir o templo dentro do nosso coração, e me parece que muitos não assimilaram isso. Não vou dizer todos, mas muitos não assimilaram. Né? E arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Porque o que faz a nossa ciência? Só visa a nossa vida material. Embasada completamente dentro de um capitalismo. Pode ver isso. É só a gente parar para olhar o que a gente está fazendo com o planeta. Né? E usando a ciência para aumentar a tecnologia e aumentar o consumo para agradar os consumistas. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A nossa ciência é toda voltada para a nossa vida material. Que pena. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. E a espiritualidade fica tentando acordar os nossos corações, ver se a gente enxerga alguma coisa e consegue, com esta alguma coisa, nos salvaguardar e salvaguardar o nosso planeta. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Vou dar uma paradinha só para a gente voltar ali, olha que coisa interessante. Esclarecendo que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente a carne. Então, nós estamos temporariamente tendo uma experiência material. Só isso. O perispírito, ele não é um corpo assim, esfumacento, coisa e tal. Não, o perispírito, eu estou imprimindo nele os meus pensamentos, as minhas atitudes, e ele é o corpo que vai organizar esse corpo enquanto eu estou aqui, e que futuramente vai organizar o próximo corpo meu. O que ele está querendo dizer? Cuidado com o que você faz com a sua vida, porque você pode ter um comportamento tão equivocado a ponto de marcar tanto esse perispírito, ficar doente, ficar mal nessa vida, e ainda levar essas marcas para uma próxima existência. Olha quanta responsabilidade ele sacode dentro da gente. Né? Aí, deixa eu ver aqui, onde que a gente parou. Em que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Cada um é herdeiro de si mesmo. O que eu faço é aquilo que eu recebo. Que os laços de amor e de ódio nos acompanhem em qualquer ciclo da vida. E é verdade, nós criamos dois tipos de laços, os laços do amor e os laços de ódio. E eles vão com a gente. Não adianta eu sair daqui do Brasil, se eu for morar hoje na Europa, todos os meus karmas vão junto comigo. Eu não largo os karmas aqui no Brasil e vou para lá limpinha, não. Não adianta fugir da vida. Não adianta fugir da vida. O que é seu vai contigo.
Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Então, eu evoluo aqui e continuo evoluindo lá. O que eu faço aqui vai refletir na minha vida pós-morte. E se eu fosse chamada hoje para desencarnar, como é que será? Qual seria a bagagem que eu levaria para o mundo espiritual? Se a leitura te assombra, sim, alguém levantou a mão. Pode falar, Edilene. Você não poderia desencarnar agora, não, Eli, porque você tem que cumprir a sua obrigação. Ainda falta muito livro. Tem muita gente que pode dar o livro Missionários da Luz, não Pode vem com essa não, não. Se eu Eli desencarnar, tem outras falou, pessoas. não pode não. Pode Eu estou não. super Ó, tranquila em relação a isso. não, olha só, André Luiz ficou 700 dias psicografando isso, e você eu não sei quantos anos vai ficar, não. Não, eu não sei também não, mas eu não estou nem Pode preocupada. não. Se no meio do livro Missionários da Luz, Deus fala assim, tem que morrer, beleza. Boa noite, Ani. Boa noite, Pode Eduardo. não, Eni, pode não. Gente, vamos lá, só para terminar. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Ou seja, vamos sair das ilusões que a consciência egóica nos coloca, que a Joana de Ângeles diz que a consciência egóica é toda pautada na ilusão dos opostos. Mas isso é só uma pincelada, outro dia a gente fala mais sobre isso, porque a gente já está nos finalzinhos do livro, né? E ele termina assim, lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente, né? E aí eu chamei a atenção que o Emmanuel escreveu isso no dia 13 de maio, a abolição da escravatura no século passado, né, 1945. Olha que interessante, foi um grande presente que Emmanuel deu para nós nos libertarmos da maior de todas as escravidões, que é a ilusão que a gente se impõe a si próprio, né? A ilusão que a gente se impõe 24 horas. Então, ele nos deixou um texto muito libertador. E, finalmente, eu vou ler, que é o conteúdo da nossa obra. Essa obra, Missionários da Luz, né, descreve vários processos mediúnicos e como se desenvolve as providências no plano espiritual antes, durante e após as reuniões mediúnicas. Então, bastante interessante, né? Nelas são pormenorizados atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos. A descrição da sublimidade da reencarnação de um espírito, que é o Sigismundo, que a gente vai ver, a partir da obra-prima que é a fecundação. Raramente se encontrará na literatura espírita fonte igual de ensinamento sobre a programação da existência terrestre, que, afinal de contas, não passa de uma etapa da benção maior, que é a vida. Então, é isso. Sempre deixo no final para vocês a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, a gente precisa lembrar sempre dele, né? Era isso. Eu não estou vendo aqui na telinha, mas a Leida deve estar por aí ainda, né? Eu peço a ela, por gentileza, para que faça a nossa prece final. Pode ser, Leida? Sim. Por favor. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, médico das almas, aos nossos amigos e mentores espirituais, que tanto nos auxiliam nessa nossa caminhada evolutiva. Agradecemos imensamente a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, junto com os nossos queridos companheiros de ideal, para que assim possamos dar prosseguimento em mais uma etapa, desejando-nos assim
para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Que nos fortaleça, queridos amigos, para que possamos prosseguir nesse nosso convívio, bem como também na nossa reforma, estudando, aprimorando-nos, elevando-nos, bem como também divulgando o que tanto aprendemos nesse momento de encontro e que tanto também vem nos fortalecer na nossa caminhada. Agradecemos por aqui estarmos nesse nosso convívio semanal, indo em busca, sim, de realizações, para que a nossa caminhada evolutiva, tendo as dificuldades ou não, mas que ela possa ser proveitosa e alcançarmos, assim, o nosso objetivo encarnatório, junto também com esses queridos companheiros de ideal cristão. Possa amparar a todos nós aqui presentes, irradiando assim, nos nossos pensamentos, todos aqueles que também almejamos te encontrar, querido Mestre, e que possamos receber nesse momento o querido abraço dos nossos companheiros para nos fortalecer nesse momento, às vezes, tão difícil da nossa caminhada evolutiva, mas nos fortalecendo e sabendo que somos também filhos do mesmo Pai e que temos um irmão amorosamente justo que tanto nos auxilia. Obrigada pela oportunidade da vida, por aqui estarmos, que tenhamos uma boa noite, uma semana de grandes reflexões, bem como também de trabalho no nosso ideal cristão. Obrigado a todos, que o amor do Cristo possa envolver a cada lar e que possamos estar aqui presentes na próxima semana, com também mais estudos e realizações a serem divulgados. Que assim seja.